Então, pessoal, vamos falar sobre o método de inverter matrizes. Nós vimos o seguinte, que quando a matriz é inversível, a forma escalonada reduzida é a matriz identidade. E como é que a gente chega na forma escalonada reduzida? Tomamos a matriz A e realizamos sobre ela uma série de operações elementares, até chegar na matriz identidade. E nós vimos que realizar uma operação elementar sobre a linha de uma matriz corresponde a multiplicá-la à esquerda por uma matriz elementar. Então, a gente parte da matriz A, vai realizando uma sequência de operações elementares até chegar na matriz identidade. Ora, multiplicando o lado esquerdo e o lado direito pela inversa de A, vamos fazer o nosso rascunho, sempre é bom. Aqui, nós vimos então que I é igual a uma sequência de operações elementares sobre A. Ora, então, multiplicando os dois lados pela inversa dessa matriz, uma vez que matrizes elementares são inversíveis, produto de matrizes inversíveis é inversível. Então, essa matriz entre parênteses é inversível. Multiplicando os dois lados pela inversa dessa matriz, então fica a inversa vezes I, a inversa vezes L, ela vezes A. A inversa vezes ela dá a matriz identidade, vezes A. A identidade vezes A é a matriz A. Então, a matriz A fica igual a isso aqui. E a inversa de um produto é o produto das inversas, só que com as ordens invertidas também. Aqui vai de EK para E1, aqui vai de E1 para EK. Multiplicado pela matriz identidade é igual ao produto das inversas das matrizes elementares. E a gente sabe que A, então, é um produto de matrizes elementares. Ok. E multiplicando, então, os dois lados dessa igualdade por A menos 1, veja que a gente obtém. Se a gente multiplicar aqui por A menos 1 vezes, porque o produto de matrizes não é comutativa, né? É igual a isso aqui, vezes A menos 1. Multipliquei os dois lados por A menos 1. Agora, A vezes A menos 1, essa matriz aqui, é identidade. É identidade. A identidade vezes a matriz A menos 1 é a própria A menos 1. E a matriz identidade vezes E1, E2, EK da inversa. É o que está escrito aqui. Olhem essas duas igualdades aqui. Essas duas igualdades estão me dizendo que as mesmas operações elementares que realizadas sobre A me levam à matriz I, são as operações elementares que executadas sobre a identidade dá o A menos 1. E esta observação, então, ela sugere um dispositivo prático para determinar a inversa, que é a seguinte, está escrito aqui com mais detalhes, mas é melhor eu falar direto daqui. A gente escreve uma matriz ampliada em que põe o A do lado esquerdo e a matriz identidade do lado direito. Aí vou realizando uma série de operações elementares sobre essa matriz aqui ampliada, não é? A de um lado, identidade do outro, e vou realizando operações elementares, usando aquela técnica de Gauss-Jordan, até fazer com que o lado esquerdo se torne a matriz identidade. Nesse momento, o lado direito é a inversa de A.
Bem, é o que está escrito aqui, e é melhor a gente fazer um caso prático, que mostra como é que a gente realiza o cálculo da inversa. Agora, uma coisa que a gente deve se lembrar, quando a matriz A for singular, isto é, quando a matriz A não for inversível, então a gente viu que a forma escalonada dela tem uma linha nula, pelo menos uma linha nula. Conclusão, se nesse procedimento de escalonar essa matriz ampliada, chegamos a uma matriz onde uma linha do lado esquerdo é nula, já podemos dizer que a matriz A é singular e parar o procedimento. Então vamos ver se essa matriz A é inversível. O que a gente faz? Coloca à direita dela a matriz identidade, de mesmo tamanho que ela, evidentemente. E aí vamos aplicando nessa matriz ampliada operações elementares, tentando obter a forma escalonada reduzida da matriz do lado esquerdo. Não é? Conforme o dispositivo que a gente já estudou, para chegar à forma escalonada, primeiro a gente começa a partir da primeira linha e vai descendo, anulando as entradas abaixo do pivô. Primeiro as entradas abaixo do pivô da primeira linha, depois as entradas abaixo do pivô da segunda linha, e assim por diante. Em seguida, eu vou ter que chegar na identidade. Tem que fazer aquela substituição reversa, que consiste em, a partir da última, anular as entradas acima, nas colunas que tem o pivô, acima do pivô. Então, para anular essa entrada, eu tenho que subtrair 2 vezes esse número. Então, a operação é linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Para anular essa entrada, a operação que temos que fazer é esse menos esse. E, portanto, a operação elementar a ser utilizada é essa. Linha 3 menos linha 1. Realizar uma depois da outra, mas a gente pode, nesse caso específico, podemos aproveitar a mesma matriz. Não precisa escrever uma matriz, depois a outra. Porque, olha, nessa operação eu só mexo com a segunda linha, não mexo com a primeira. Então, mexo com a segunda linha usando a primeira. E nesta outra operação, eu mexo com a terceira linha usando a primeira, que não mudou. Então, fazendo essas duas operações elementares, chegamos nessa matriz onde as entradas abaixo do pivô da primeira linha são iguais a 0. Agora temos que anular essa entrada abaixo do pivô da segunda linha. Então, para anular o menos 2, tem que somar 2 vezes essa. Então, a operação é linha 3 mais 2 vezes a linha 2 na linha 3. Observe que eu realizei a operação elementar não só na matriz da esquerda, mas na matriz da direita também. Eu realizei essas duas operações elementares aqui. Vamos agora realizar essa operação elementar. Então, para anular esse menos 2, eu tenho que adicionar 2 vezes esse. Então, é linha 3 mais 2 vezes a linha 2, a operação elementar. Realizando sobre toda a linha 2, ou melhor, sobre toda a linha 3, que é esta aqui, chegamos a esta matriz e esta. Para deixar o pivô unitário, multiplicamos a terceira linha por menos 1. Ou seja, vamos realizar essa operação elementar. Multiplicando essa linha por menos 1, fica 1, 5, menos 2 e menos 1. Agora a gente já anulou todas as entradas que estão abaixo dos pivôs. E agora, de baixo para cima, vamos anular as entradas que estão nas colunas e acima dos pivôs. Para anular essa entrada, eu tenho que adicionar 3 vezes esse número. Então, a operação elementar correspondente
é L2 mais 3L3. Para anular essa entrada, eu tenho que subtrair 3 vezes esse número aqui. Então, a operação é L1 menos 3L3, na linha L1. Ao fazer isso, em toda a linha 2, depois em toda a linha 1, chegamos a esta matriz, onde do lado esquerdo aqui tem 0 e aqui tem 0. Falta anular essa entrada acima desse pivô, para chegar na identidade. Tem que subtrair 2 vezes esse número a este para zerar aqui. Então, a operação é L1 menos 2L2, na linha L1. Fazendo isso, chegamos no lado esquerdo à matriz identidade. Ao chegar à matriz identidade aqui, a matriz que está do lado direito é a inversa da matriz dada. E como a forma escalonada reduzida de A é a matriz identidade, a gente conclui que a matriz é inversível e sua inversa é essa. Além, esse algoritmo nos diz quando a matriz é inversível e nos dá a inversa, né? A gente viu que quando a matriz não for inversível, sua forma escalonada reduzida possui uma linha, pelo menos uma linha, nula. Então, digamos que nesse procedimento, lá pelas tantas, chegamos por um acaso, por acaso não, se a matriz não for inversível, certamente vamos chegar a uma linha nula do lado esquerdo. Aí eu já posso dizer que a matriz não é inversível. E nem adianta continuar procurando a sua inversa. Paramos o procedimento nesse ponto. Por exemplo, o enunciado seria até melhor se eu dissesse: vamos verificar se a matriz A é inversível ou não, né? Vamos verificar se a matriz é ou não é inversível. O que a gente faz? Bem, a gente até poderia escrever de forma mais elegante, vamos verificar se ela é inversível ou singular. Lembrar que uma matriz singular é uma matriz que não é inversível. Construímos a matriz ampliada, adicionando a matriz identidade à direita da matriz A. E vamos escalonando. Primeiro, anular as entradas abaixo dos pivôs, começando com a primeira linha e seguindo para baixo. Então, para anular esse número, tem que subtrair esse. Então, a operação elementar é L2 menos L1, em L2. Para anular esse número, eu tenho que subtrair 2 vezes esse. Então, a operação é L3 menos 2 vezes a linha 1 em L3. E eu posso utilizar a mesma matriz para fazer 2 operações elementares aqui no caso, porque a linha 1, que é usada aqui e aqui, não é modificada. Só a linha 2 e a linha 3 que é modificada. Então, tomem cuidado com isso. Tem gente que usa essa linha para modificar essa e usa essa para modificar essa. Não pode, porque essa foi modificada. Mas usar essa para modificar essa e essa, pode. Então, caio nessa matriz aqui. Veja que eu realizei as mesmas operações elementares na matriz da direita, né? Agora, adicionando a segunda linha à terceira, 2 menos 2, 0, menos 1 mais 1, 0, menos 2, menos 1. Aliás, eu estou adicionando. Menos 1, menos 2 dá menos 3, 1 mais 0 dá 1 e 1. Ora, chegamos a uma linha nula.
Isso indica que a nossa matriz A não é inversível. Não é inversível. Ou seja, a matriz A é singular. A matriz abaixo, ela é inversível. Usamos o algoritmo que acabamos de estudar para invertê-la. Chegamos a este resultado. Isso garante que a equação matricial homogênea, AX igual a zero, possui uma única solução que é a trivial, x igual a zero, de fato. Se eu substituir x por zero aqui, a matriz A vezes a matriz zero dá a matriz zero. Bem, por quê? Olha, se AX for zero, multiplicar aqui e a matriz A for inversível, multiplicar a esquerda e a direita, aqui eu nem preciso usar o parênteses, porque por causa da associatividade, né? Multipliquei o lado esquerdo aqui por A menos 1 pela esquerda e o zero por A menos 1 pela esquerda. Isso é importante, porque o produto não é comutativo. Portanto, multiplicando por A menos 1 aqui e aqui, chegamos a essa igualdade. A menos 1 vezes A identidade. A menos 1 vezes 0 é 0. A identidade vezes x é x, então x é igual a 0. Ou seja, se x for uma solução dessa equação, x é 0. Sempre que a matriz for inversível, a equação matricial possui apenas a solução trivial. Nem usamos o fato de que a matriz é essa, né? Aliás, poderia até enunciar isso como um teorema. Quando A é uma matriz inversível, a equação matricial só possui a solução trivial. E a prova é a seguinte, é essa aqui. Se x for a solução, não sabemos ainda da equação homogênea, então, multiplicando os dois lados por A menos 1 pela esquerda, A menos 1, a gente obtém. Aqui poderia ficar apenas como exemplo, e vocês poderiam em casa mostrar que realmente, fica até não como um exemplo, mas como um exercício, né? Mostre que a matriz A abaixo é inversível e mostre que e calcule sua inversa. Aqui já está a resposta, né? E aí a gente tem algumas outras propriedades envolvendo a inversa. Muitas vezes, a gente quer provar que a matriz é inversível usando possíveis propriedades, né? Nós já vimos o seguinte, que quando a matriz A é inversível, sua forma escalonada reduzida é a matriz identidade. Então, no momento que eu provo que uma forma escalonada reduzida de A é a matriz identidade, é porque a matriz A é inversível. E vimos também, logo acima, que a matriz A é um produto de matrizes elementares. Foi isso que a gente chegou aqui ao provar no nosso rascunho que a matriz A é um produto de inversas de matrizes elementares. Só que as inversas de matrizes elementares, como nós vimos em aulas anteriores, são elementares, né? E é muito fácil calcular. Outra coisa, chegamos à conclusão é que se A vezes x igual a zero, então x é igual a zero. Ou dito de outro modo, a única solução da equação matricial homogênea é x igual a zero, como nós vimos há pouco, né?
E aqui um outro resultado que já não, nós não demos o devido destaque. O conjunto das matrizes coluna de A é linearmente independente. Porque, veja bem, vamos tomar aqui a equação AX igual a zero, onde A é uma matriz N por N, ou seja, tem N colunas. Tá? Cada coluna tem N linhas. E X, então, tem que ter uma coluna com N linhas. Quando a gente multiplica A por X, o x1 vai multiplicar a coluna 1, o x2 vai multiplicar as entradas da coluna 2, o xn vai multiplicar as entradas da coluna n, de modo que A vezes x, como vimos já, pode ser escrito dessa maneira. Então, AX igual a zero é isto igual a zero. Ora, isto é uma combinação linear das colunas de A. Se a única combinação linear for a trivial, é porque as colunas formam um conjunto linearmente independente. Então, a gente viu que quando A for inversível, x, a única solução x para essa equação é a trivial. É x1 igual a zero, x2 igual a zero, xn igual a zero. Então, a única solução dessa equação é a trivial. Se a única solução dessa combinação linear é a trivial, é porque as colunas são linearmente independentes. Relembramos que esta é uma forma equivalente de apresentar essa equação. São formas equivalentes, né? Então, se aqui só tem a solução trivial, essa também, e vice-versa. Ok. E essas provas estão aqui, com detalhes, que vocês poderão, se quiser, ler, não é? Esse teorema é importante, pois, em certas ocasiões, nós vamos provar que A é inversível ao mostrar que essa equação possui apenas a solução trivial. E, como consequência desse teorema, nós temos um teorema semelhante para matrizes singulares. Lembrando que matriz singular é aquela que não é inversível. Então, qualquer um desses itens é equivalente aos demais. Provar um é provar todos. Quando a matriz é singular, nós vimos que a forma escalonada dela possui uma linha nula. E se a forma escalonada possuir uma linha nula, A é singular. Já vimos isso. Que quando a matriz é singular, esta equação aqui possui soluções não triviais. Né? O que significa? Vai existir uma matriz coluna, diferente de zero, que satisfaz essa equação. O conjunto das matrizes coluna de A é linearmente dependente. Por quê? Se essa equação possui solução não trivial, essa vai possuir solução não trivial. Então, vai existir uma combinação linear não trivial das colunas de A que resulta na matriz nula. Olha que interessante. Então, as colunas de A formam um conjunto linearmente dependente. E quando o conjunto de matrizes é linearmente dependente, nós podemos escrever uma delas como combinação linear das outras. Pois bem, vamos agora relembrar. Vamos relembrar que ao definir a inversibilidade, dissemos que a matriz quadrada A é inversível quando existir uma matriz B para a qual tanto A vezes B vale I, quanto B vezes A vale I também. E nós chamamos B de inversa de A. O que a gente vai provar agora é o seguinte. E naquela ocasião nós já
observamos que se B é a inversa de a própria B é inversível, e a sua inversa é A. Olha, porque se B é a inversa de A, porque multiplicada a direita e a esquerda de A da identidade, A é inversa de B, porque multiplicada a direita e a esquerda de B resulta também na identidade. Então, quando B for a inversa de A, o B também é inversível, e A e a sua inversa. O que agora nós vamos mostrar é o seguinte, que basta ter esse produto igual à identidade para garantir que tanto A quanto B são inversíveis, e uma ser a inversa da outra. Esse é o teorema. Se A vezes B for a identidade, A e B são inversíveis, sendo B a inversa de A e a inversa de B. Agora, olha, isso é uma simplificação em relação a isso, porque antes eu precisava mostrar que isso e isso valia, para dizer que A e B, uma era a inversa da outra. Agora não. Agora não, basta que o produto delas seja a identidade para garantir um dos produtos, né? Para garantir que ambas são inversíveis. Então, se o produto AB resultar na matriz identidade, vamos provar que a B é inversível e que a inversa de B é a matriz A. Então, por hipótese, AB vezes AB é a matriz identidade. E vamos considerar que X é uma solução da equação homogênea, Bx igual a zero. Bom, então, qual é o valor de X? X eu posso escrever que é I vezes X, mas o I, como nós sabemos, por hipótese, é A vezes B, e usando a associatividade, isso é A multiplicado por Bx, mas Bx vale zero. Então fica A vezes zero, que é zero. Chegamos à conclusão que X é zero. Ou seja, a equação Bx igual a zero possui apenas a solução trivial. E, portanto, B é inversível e possui inversa. Claro, se é inversível, possui uma inversa que eu chamei aqui de B a menos 1. Então, usando esse fato, vamos mostrar que o A também é o B a menos 1. O A é a inversa. Eu posso escrever A como sendo A vezes I. O I é o produto de uma matriz pela sua inversa. Usando aqui a associatividade, podemos associá-la assim. Mas A vezes B, por hipótese, é identidade. Então, vindo aqui, A vezes B, identidade. Identidade vezes B a menos 1 é B a menos 1. Provamos que a matriz A é igual a B menos 1, ou seja, é a inversa de B. E, novamente, se A vezes B for igual a identidade, vamos provar que A é inversível e que A menos 1 é igual a B. Na parte anterior, mostramos que a matriz A é a inversa de B. Ora, se A é a inversa de uma matriz, ela mesma é inversível. E existe a inversa. E, portanto, segue daí que o B é igual a identidade vezes B. É igual a identidade, pode ser escrita como sendo a inversa vezes a matriz. Usamos a associatividade, mas por hipótese A vezes B é igual a I, ficamos com A menos 1 vezes I, que é igual a menos 1. Provamos que B é a inversa de A. Então, pessoal, agora simplificou, né? Se o produto de duas matrizes deu I,
elas são inversíveis e uma inversa da outra. Em uma aula anterior, nós provamos que se A e B são inversíveis, o produto AB é inversível. Nesse teorema, nós vamos provar que se o produto for inversível, tanto A quanto B são inversíveis. Então vamos lá, por hipótese, AB é inversível. Então, primeiro, vamos provar que o B é inversível. Seja x uma solução da equação homogênea, dx igual a zero. Se eu provar que esse x é o zero, terei provado que essa equação só tem a solução trivial. Ora, ABx, usando a associatividade, é A em Bx. Mas, por hipótese, Bx é zero. Então, fica A vezes zero. A vezes zero é zero. Mas nós sabemos que a matriz AB, por hipótese, é inversível. Se essa matriz é inversível, a equação AB vezes x igual a zero só possui a solução trivial. Então, a equação ABx igual a zero possui apenas a solução trivial. E concluímos que o x, então, é igual a zero. Ou seja, x era a solução dessa equação e provamos que ele é zero. Se a única solução de Bx é trivial, podemos concluir que B é inversível. Agora vamos provar que o A é inversível, considerando que o AB é inversível. Já provamos que o B é inversível, no item 1. Logo, a inversa também é inversível. Tá? Sabemos que a inversa de uma matriz inversível é inversível. Agora, então, o A, já sabemos que é inversível. Qual é a sua inversa? O A é igual a vezes I. Podemos escrever I como sendo uma matriz vezes a sua inversa e usamos a associatividade. Ora, acabei de escrever o A como produto de duas matrizes inversíveis, que é AB, que por hipótese é inversível, e B é menos 1, que é inversível porque é a inversa de B. Se A é um produto de duas matrizes inversíveis, ela é inversível. Conclusão. Quando A e B forem inversíveis, então AB é inversível. Reciprocamente, quando AB for inversível, A e B também o são. É interessante, né? Se os fatores forem inversíveis, o produto é. Se o produto é inversível, os fatores também serão. Outra coisa, isso aqui apresenta uma curiosidade, que é a seguinte: nós não tem como definirmos inversa de uma matriz que não seja uma matriz quadrada. Por exemplo, se A for uma matriz 3 por 2, não existe B de tamanho 2 por 3, cujo produto é identidade. Bem, se a matriz A é 3 por 2 e a matriz B é 2 por 3, a gente pode multiplicá-las, né? Porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. E resulta numa matriz de identidade 3 por 3. Para resultar numa matriz quadrada, se a matriz A é 3 por 2, a matriz B tem que ser 2 por 3. Vamos mostrar que não existe.
Se existisse essa tal matriz B, vamos considerar essa equação homogênea aqui, Bx igual a zero. A matriz X, ela tem que ser, uma vez que o B é 3 por 2, vamos fazer isso no rascunho. A matriz B é 2 por 3. Como aqui. Aqui está. A matriz B é 2 por 3. Para multiplicar uma matriz com 3 colunas, eu preciso que a matriz X tenha 3 linhas. O X vai multiplicar essas entradas, o Y essa e o Z essa. E tem que ser 0, 0. Ora, quando eu multiplico, ao escalonar, essa matriz, no máximo, vai ter 2 pivôs. 2 pivôs equivalem a 2 variáveis, no máximo. E uma livre. Uma sempre vai ficar livre. E aí a gente vai ter um sistema homogêneo com uma incógnita livre. E nesse caso teremos infinitas soluções. Teremos infinitas soluções. Tendo infinitas soluções, é porque tem solução não trivial, né? Então, pelo menos uma das incógnitas ficaria livre. Isso implicaria na existência de uma matriz coluna x0, 3 linhas por uma coluna, que multiplicada por B dá o zero. Mas, por outro lado, esse x0, ele é igual a zero. Por quê? O x0 é igual a x0, mas o i, por hipótese, o A vezes B é a identidade. Então, podemos escrever a identidade como A vezes B. E usamos aqui a associatividade. O bx0 vale 0. A vezes 0 vale 0. Ou seja, provamos que x0 é 0, o que é uma contradição, porque, por hipótese, esse x0 seria uma solução não trivial dessa equação. E provamos que ela tem que ser 0, se o AB for igual à identidade. Isso seria uma contradição. Logo, tal matriz B não existe. Conclusão, não tem como falar em inversa de uma matriz 3 por 2, porque não existe matriz B que multiplicada por A dê I. E nem de uma matriz 2 por 3. Também não tem sentido falar, porque não haveria matriz A que multiplicada à esquerda de B daria identidade. Ou seja, só tem sentido falar em inversa de matrizes quadradas. Agora, quando A tem 2 linhas e 3 colunas, aí existe B com 3 linhas e 2 colunas, cujo produto dá identidade. Mas mesmo assim, quando a gente faz o B vezes A, dá uma matriz bem distinta da identidade, né? Esse produto, qualquer que fosse o B desse tamanho, qualquer que fosse o A desse tamanho, o B vezes A nunca daria identidade. Bem, a transposta de uma matriz é designada por um A com um índice T na parte superior. Para transpor a matriz, basta transformar as linhas, as colunas da matriz, em linhas na transposta. As linhas da matriz vão se tornar as colunas da transposta. É isso. Então, o elemento da linha I, coluna J da transposta, vai ser o elemento da linha J, coluna I, da matriz original A. Então, exemplos. Se a matriz só tem uma entrada, a transposta dela é ela mesma. Se a matriz for uma matriz coluna, sua transposta é uma matriz linha.
transposta de uma matriz retangular. A primeira coluna passa a ser a primeira linha da transposta, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, terceira linha. Ela possui algumas propriedades interessantes, em que a transposta da transposta é a própria A, claro. Se eu transponho C, obtenho C transposto. Se eu tenho C transposto, transponho, volto à matriz C. Né? A transposta de uma soma é a soma das transpostas, e se x for um escalar, x vezes A transposta é a mesma coisa que x vezes a transposta de A, quando x é o número real. No caso de o produto ser possível, AB, a transposta de um produto é o produto das transpostas, mas com a ordem trocada das matrizes. Aqui é AB, aqui é BA. E a mesma coisa num produto com 3 fatores ou mais, né? ABC, CBA. Transposto, transposto, transposto. Isso se estende para um número qualquer de fatores. Para um número qualquer de fatores. E quando a matriz A for inversível, ela, sua transposta também vai ser inversível. E a inversa da transposta é a transposta da inversa. Tanto faz você transpor e depois calcular a inversa, quanto inverter e depois transpor a inversa. E matriz simétrica é aquela que é igual à sua transposta. Né? Seria até interessante falarmos no exemplo, né? Por exemplo, vamos pegar uma matriz 3x3. Na diagonal principal, qualquer coisa. 5, 6, 7. 6. 4, 5, 6. Se é para essa matriz ser transposta, igual à sua transposta, eu tenho que usar a diagonal principal como sendo um espelho. O que está abaixo vai acima. 4, 5, 6. Então, se eu calcular a transposta dessa matriz A, ela é igual à sua transposta. Bom, vamos fazer assim. A igual a essa matriz, que é igual à sua transposta. Porque as entradas se repetem como se refletissem na diagonal principal. Quando a gente transpõe, a matriz não muda. Quais são as propriedades da matriz simétrica? Vamos supor que A e B são matrizes simétricas, de mesmo tamanho, x é o número real. Então, a sua transposta é simétrica. A soma delas é simétrica. A diferença também. O produto da matriz A por um número real x também é simétrico. Se A for inversível, a sua inversa é simétrica. Para uma matriz retangular qualquer, esse produto e esse são simétricos. Vamos ver lá no nosso rascunho. Olha aqui. Para provar que é uma matriz simétrica, temos que provar que a sua transposta é igual à matriz original.
Então, pega esse produto, transpõe. Então, a transposta de um produto é o produto das transpostas, só que invertendo a ordem dos fatores. Primeiro é o C transposto, vezes C transposto. Está aqui. O transposto do transposto, ou a matriz transposta da transposta, é a própria matriz. Então, a gente viu que a transposta dessa matriz é igual a ela. Do mesmo modo, a gente prova que essa matriz também é simétrica. Agora, nem sempre o produto de matrizes simétricas é uma matriz simétrica. Nós já tivemos a oportunidade de falar em potência inteira de uma matriz, mas vamos reunir o que a gente viu nessa sessão e vamos definir o que entendemos por uma potência inteira de uma matriz. K é um número inteiro positivo. O A elevado a zero, por definição, é identidade. E o A elevado a K é o A elevado a K menos 1 vezes A. Isso para todo K maior do que zero. Então, quem é o A primeira? Pela definição, quando K for 1, K menos 1 é zero. Então, A elevado a primeira é o A elevado a zero vezes A. Por definição, A elevado a zero é a identidade, vezes a matriz A, que dá a matriz A. A ao quadrado é A primeira vezes A primeira vale A, então é A vezes A. A ao cubo é A ao quadrado vezes A, mas A ao quadrado eu já sei que é A vezes A. Então, A ao cubo é A vezes A vezes A, 3 vezes, e assim por diante. Quando a matriz A for inversível, definimos as potências negativas de A da seguinte maneira: A elevado a menos K. Primeiro eu calculo a inversa e levo a inversa à potência K. E pode-se provar que para todo K, aqui não tem sentido, o K elevado a zero, a gente já sabe que sempre, quando o K é maior que zero, A elevado a menos 1 a késima potência é A elevado a késima potência, aqui é o inverso de A elevado a K. Aqui é a potência késima de A menos 1. Tanto faz inverter e elevar a potência K, ou elevar a potência K e depois elevar a menos 1. Né? Além dessas, temos outras propriedades, né? Aqui o A e o B serão matrizes quadradas do mesmo tamanho. RS, números inteiros não negativos. Então, vale aquela regrinha de potência de números reais. Ao multiplicar potências de mesma base, conservamos as bases e adicionamos os expoentes. Então, esse produto é igual a esse. E aí a gente observa que potências inteiras de matrizes quadradas comutam. O A elevado a R é uma matriz. A elevado a S é outra matriz. Tanto faz colocar o A elevado a R à esquerda ou à direita, temos o mesmo resultado. A mesma regrinha de potência de reais. Potência de potência conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. Calcular a transposta e depois elevar a potência R dá o mesmo resultado que elevar a potência R e depois transpor. E quando as matrizes comutarem, isto é, quando a B for igual a BA, então segue aquela regrinha. Quando eu tenho um produto de dois números reais elevado à potência R,
é igual ao primeiro fator elevado a R vezes o segundo elevado a R. Ok. Em matrizes, nem sempre isso é verdadeiro, apenas é verdadeiro quando a B for igual a BA. Né? Inclusive, olha aqui, se as matrizes não comutarem, AB ao quadrado, por exemplo, é AB, vou tirar os parênteses porque não preciso deles, uma vez que a multiplicação associativa é AB vezes AB. Isso é o quadrado de AB, AB vezes AB. Ora, mas para eu escrever que isso é A ao quadrado vezes B ao quadrado, eu teria que trocar esses dois fatores. Eu só posso trocar a ordem desses dois fatores se as matrizes comutarem. Então, se as matrizes comutarem, isso vai ser AABB, que é A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, é preciso comutar, que as matrizes sejam comutarem, né? Para que AB ao quadrado seja A ao quadrado vezes B ao quadrado. A mesma coisa, AB ao cubo é igual a B, AB, AB. Só quando as matrizes forem comutativas, pudermos comutar o produto de A com B, é que eu posso passar esse A para cá, depois esse A para cá e para cá, escrever que isso é A, B, 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 que é igual A ao cubo, B ao cubo. Então é preciso haver a comutatividade. O único cuidado com o produto de matrizes é que a multiplicação de matrizes não é uma operação comutativa. No caso de A e B inversíveis, as propriedades acima valem quando RS forem números inteiros quaisquer, podendo ser positivo, negativo ou nulos. Nós vimos que potências de uma matriz comutam. Vamos tomar B como sendo essa matriz ao quadrado e o C como sendo a matriz A ao cubo. Está aqui. Ora, então BC tem que ser igual a CB, não é? De fato, BC igual a CB. Podemos até fazer esse produto no nosso rascunho. Aqui estão B e C. Vamos multiplicar B e C. Deu essa matriz. Agora, vamos trocar a ordem deles. E ambos têm o mesmo produto de B e C, ou de C vezes B, é igual, são iguais, né? E com isso a gente encerra essa parte de sistemas de equações algébricas lineares, que é o primeiro capítulo. E vamos começar agora o nosso segundo capítulo. Bom, a definição de determinante, ela surgiu quando os matemáticos começaram a estudar, sob um certo ponto de vista, sistemas de equações algébricas onde o número de equações é igual ao número de incógnitas, como esse sistema que está aqui. Duas equações com duas incógnitas. Uma maneira de resolver consiste em eliminar uma das incógnitas, que é o seguinte: se eu multiplicar a primeira equação por B2, desculpe, primeira equação por B2, a segunda por B1,
Vejam que essas operações são operações elementares, multiplicar uma linha por um número, não é? E subtrair uma da outra. Então, se eu multiplico aqui por B2, fica B1, B2 aqui. Se eu multiplico essa por B1, fica B1, B2 aqui. Quando eu subtraio, desaparece o Y. Ficamos com uma equação só em X. Ficamos com esta equação. Pois bem, e aí, se esse número for diferente de zero, podemos explicitar o X. Por enquanto, vamos observar que esse número que aparece do lado esquerdo depende só das entradas da matriz A, que é a matriz dos coeficientes do sistema. Meu sistema, A1B1, A1xB1y igual a C1. A2xB2y igual a C2. A matriz dos coeficientes é A1B1, A2B2, que é o que está aqui. E esse número real só depende das entradas dessa matriz. Vejam, C1, B2, C2, B1. Esse número aqui só depende dessas entradas. Observe que essa matriz B1, ela pode ser obtida através da matriz A, substituindo a primeira coluna dela pelos lados direitos das equações C1 e C2. Qual é a regra para determinar esse número a partir dessa matriz? Observe que esse número é o produto dessas duas entradas subtraído do produto dessas duas entradas. Qual é a regrinha para obter esse número a partir dessa matriz? A mesma. Pega o produto das entradas da diagonal principal, subtrai do produto das entradas da diagonal secundária. E aí, eles percebendo isso, resolveram dar um nome a esse número real, chamá-lo de determinante da matriz A, que aqui no caso é uma matriz 2 por 2. Por definição, o determinante de uma matriz 2 por 2 é o produto das entradas da diagonal principal subtraído do produto das entradas da diagonal secundária. E, portanto, a gente pode escrever aquela equação, esta equação, na forma que está aqui embaixo agora. X determinante de A igual a determinante de B1. E, de modo análogo, a gente pode eliminar o X. Por exemplo, voltando ao sistema, multiplicar aqui por A2, aqui por A1, subtrair uma da outra, cancela os termos em X. E aí obter uma equação só em Y, e esta equação pode ser escrita nessa forma aqui. Onde essa matriz B2, vamos ver se dá para colocar aqui, é obtida da matriz A, trocando agora a segunda coluna pelos termos constantes do sistema. Né? E se o determinante de A que aparece aqui do lado esquerdo é diferente de zero, podemos explicitar x aqui e y aqui, chegando a esses resultados. Essa é a chamada regra de Cramer para resolver sistemas 2 por 2. Aí, bom, um exemplo. Essa matriz 2 por 2, o determinante dela é 2 vezes 4, menos 3 vezes 1. 8, menos 3, 5. Se a gente for tratar sistemas algébricos lineares,
com 3 equações e 3 incógnitas, x, y, z, como esse exemplo que está aqui, ele pode ser escrito nessa forma matricial, onde o A é a matriz dos coeficientes, B a matriz dos termos constantes e X é a matriz das incógnitas. Um raciocínio semelhante ao caso ao anterior, ao raciocínio, nos fornece X, Y e Z. Aqui já é realmente bem mais trabalhoso, e onde agora o determinante, a matriz A, é uma matriz 3 por 3, aqui no caso. B1, B2 e B3 são também matrizes 3 por 3, onde quem é B1? B1 é obtido da matriz A, substituindo a primeira coluna por essa coluna. B2 é obtido da matriz A, trocando a segunda coluna por essa, que são os termos constantes do lado direito do sistema. E B3 é obtido de A, trocando a terceira coluna por essa matriz. Então é bem simples lembrar quem é o A, matriz das constantes, quem são B1, B2 e B3, são as matrizes substituindo, respectivamente, as colunas 1, 2 e 3 de A pela coluna de B. O determinante dessa matriz é dado por essa soma, onde esse número real é uma soma de números reais. Esse número real, este e este, são as entradas da primeira linha de A. A11, A12, A13. Este A11 maiúsculo é uma matriz obtida de A retirando a primeira linha e a primeira coluna de A. Então, é uma matriz 2 por 2, é uma matriz formada por essas 4 entradas. E o determinante de uma matriz 2 por 2 nós sabemos resolver, né? A matriz A12, ela é obtida da matriz A retirando a linha 1 e a coluna 2 da matriz. Então, é uma matriz 2 por 2, onde a primeira coluna é formada por esses dois números e a segunda coluna por esses dois números. A13 é a matriz obtida de A, retirando a primeira linha e a terceira coluna. Notem que aqui há uma alternância de sinal. Mais, menos e mais. Notem que quando a gente eleva menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a soma dos índices da entrada A, fica mais 1, né? Porque um número menos 1 elevado a uma entrada par dá mais 1. Agora, quando eu elevo 1 a 1 mais 2, 1 mais 2 é ímpar, então o resultado é menos 1. Então, esse número menos aqui vem de menos 1 elevado a 1 mais 2. Esse número mais, que a gente não coloca, vem de menos 1 elevado a 1 mais 1. Quando eu pego menos 1 e elevo a 1 mais 3, que é a soma dos índices, dá menos 1 elevado a 4. Ora, elevar um número menos 1 a uma potência par, dá 1. A uma potência ímpar, dá menos 1. Então, nós vamos ver posteriormente que esse mais, menos e mais, essa alternância de sinal, vem desta expressão aqui. Menos 1 elevado à soma dos índices da linha e da coluna. E aí se chega, então, se o determinante de A for diferente de zero, a uma única solução. No caso de a matriz ser inversível,
essa equação tem uma única solução, nós já vimos, que é x igual a A menos 1 vezes B. Multiplica aqui a esquerda por A menos 1, fica o x igual a A menos 1 vezes B. É a única solução, quando a matriz A for inversível. Então a gente vê que tem alguma relação entre inversibilidade e o determinante, que é o que nós vamos ver. Pois bem, então nós vimos que podemos escrever isso, e se o determinante de A for diferente de zero, a gente pode explicitar o XYZ, que me dá essas expressões, e a gente chama isso de regra de Cramer, para resolver o sistema 3 por 3, né? Quando o determinante de A for zero, o sistema pode ter solução ou não. Quem resolve todas as questões é o Nash-Gauss. Escalona. Se houver alguma equação degenerada, incompatível na forma escalonada, o sistema não tem solução. Agora, se todas as equações individualmente na forma escalonada forem compatíveis, nós teremos uma única solução se não houver variável livre, ou infinitas soluções se houver pelo menos uma variável livre. É claro que se o determinante de A for zero e o de B1 for diferente de zero, aí o sistema obviamente não tem solução. Agora, quando o determinante de A, de B1, de B2 e de B3 forem todos iguais a zero, a regra de Cramer não nos dá a solução, se ela houver. Bem, e aí o pessoal percebeu que o determinante poderia ser usado para resolver sistemas de N equações com N incógnitas. Claro, generalizando a definição de determinante. E, portanto, a gente vai começar a falar sobre a definição, né, de determinante. Então, vamos lá. Quando a matriz A é uma matriz 1 por 1, só tem uma entrada, o determinante dela é a própria entrada, né? Quando a matriz A for 2 por 2, o determinante dela é definido assim: o produto da diagonal principal, das entradas da diagonal principal, do qual se subtrai o produto das entradas da diagonal secundária, que aqui estão, né? Agora, quando n for maior que 2, nós precisamos de uma notação preparatória. E nós vamos, então, ficar por aqui, porque já estamos 8h40 e pouco, 10h40 e pouco, 10h40 no meu computador, e aí eu precisaria de um pouco mais de tempo. Então, por hoje, encerramos a aula.